funciona. Para alguém fora da carne chegar em mim, em Jesus, é difícil. Muitos espíritos estão abaixo de nós funcionando. Vocês falam nos anjos e nos espíritos mensageiros. Agora vocês não estão na carne? Não estão procurando viver a lei de Deus? Vocês não são anjos ou mensageiros de Deus na carne? Agora vocês falam neles com reverência porque estão na carne e eles fora da carne. Daqui a pouco eles estarão na carne e vocês anjos fora da carne, fazendo o serviço que eles estão fazendo. Para isto serem, é necessário que estejam com a lei de Deus. Porque não existe duas leis de Deus, uma para lá e outra para cá, uma para cá e outra para lá. Se estão procurando ser da lei de Deus, estão procurando ser mensageiros de Deus encarnados, anjos, tá bem? Falem com respeito neles, mas preparem-se para serem eles do outro lado quando eles vierem para cá. Está certo? Esta verdade está à disposição de qualquer filho de Deus, qualquer um de nós. Há uma diferença grande de grau de evolução, de idade espiritual. Há uma diferença grande de condição de karma, que em sânscrito quer dizer o histórico de cada um, da vida de cada espírito, na carne ou fora da carne. E há também o programa da encarnação. Agora, na condição de mensageiros de Deus ou anjos, aí há uma igualação. Na denominação, na categorização, há diferença. Procurem ser anjos mesmo, mensageiros de Deus na carne. Fora da lei de Deus ninguém o fará, ninguém será. Você está certo? E de minha parte desejo bênção divina para todos, está certo? Mas lembrem-se bem, não tem outro remédio. Com a lei de Deus, tudo bem. Fora dela, tudo mal. Deus concentrou. Eu e Deus, Deus e eu, somos um só. Então era 5 horas da manhã anteontem. E eu levantei às 5 horas da manhã para fazer esse boletim em 4 páginas, concentrando todo o divinismo. Em 4 páginas. Tá? Ter a suprema concentração divinista, doutrinária. Vamos buscar em Santana, que lá tem muito e vai ter muito, porque esse boletim tem que ficar. E já programaram para pôr, porque os boletins de livros eu escrevi 116. De boletins de 4 páginas, 5.704 títulos com esse último. Eles estão no mundo em português, inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Tá bom? E esse aí está contratado de... Eu disse para traduzir só para inglês e espanhol, porque depois do dilúvio, inglês, português e espanhol vão prevalecer. Vão prevalecer em parte, porque mais adiante o terço que sobrar, o terço vai ser divinista. O terço vai ser divinista. As cicatrizes deixadas pelo dilúvio e a expulsão de cabrita, para traduzir só para inglês e espanhol, porque depois do dilúvio, inglês, português e espanhol vão prevalecer. Vão prevalecer em parte, porque mais adiante o terço que sobrar, o terço vai ser divinista. O terço vai ser divinista. As cicatrizes deixadas pelo dilúvio e a expulsão de cabritos vai fazer com que, do terço que sobrar, cada indivíduo, antes de pronunciar a palavra de Deus, vai pensar 1000 vezes pelo que o dilúvio e a expulsão de cabritos vão deixar, e a advertência terrificante. Esta é que é a questão. Procurem ter esse boletim à cabeceira da cama e da vida. E chega. Chega e sobra.
para terem o comportamento que Deus quer que seja. E das 5 verdades divinas fundamentais, o pentagrama, tratado em 5 itens. Sem viver a lei de Deus e sem cultivar os dons do Espírito Santo, como Deus quer que seja vivido. E Deus mandou eu deixar na Bíblia. Eu comecei a escrever a Bíblia com Moisés e tenho 6 nomes. Sagrado mediunismo cultivado assim. Dai de graça aquilo que de graça de Deus recebeste. Nunca comerciar nem a lei e nem o mediunismo. Nunca. Nunca. Quando eu, Kardec, deixei o Espiritismo no século passado, nunca teve profissionalismo. No divinismo não tem profissionalismo. E eu lembro isso porque um grande bispo anglicano inglês, numa revista, publicou isto, no século passado, no fim. Se no Espiritismo tivesse profissionalismo, muito padre de todas as marcas já tinha virado espírita. Mas como não tem profissionalismo, não virou. Porque eles defendem com seus profissionalismos, o que fazem é viver à custa de vender falsidades doutrinárias. Esta é que é a questão. Quando alguém disse que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, esse fulano foi besta. Não é o bolso, não. Todo profissionalismo religiosista, clerical ou não, ele não forra só o bolso. Bolso, estômago, sexo e todas as regalias mundanas. Porque todo clericalismo, todo padrequismo, através de tudo que fazem, sempre é num sentido só, fazendo com que reis, povos e nações ajoelhem diante dele. Mercadejam idolatrias, falsidades doutrinárias, teologias escabrosas e outras sujidades. Mercadejam. Mas espiritismo, que eu deixei no século passado com Kardec, não tem profissionalismo. Divinismo não pode ter profissionalismo. É dar de graça aquilo que de Deus de graça recebeste. O problema é esse. Você vai ganhar o Evangelho Eterno. Tá? Bem, no livro de Jó da Bíblia está escrito que Deus marca na mão direita a longura dos dias na carne, e na esquerda, que é a mão do Espírito, para caracteres e honrarias, a idade do Espírito e o que fez de melhor ou pior até aqui. Só. Que vem da pela metade vai voltar à carne, vai pontificar maravilhosas expressões entre o céu e a terra, porque até os cegos, diremos assim, vão ver e os surdos vão ouvir aquilo que vai se dar, mas como o terço que vai sobrar.